Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Esse versículo tem sido usado ultimamente com grande confiança por dispensacionalistas contra o pós-milenismo. House e Ice comentam com respeito a esse versículo. Essa é uma pergunta dedutível ao qual uma resposta negativa é esperada. Assim, essa passagem está dizendo que na segunda vinda de Cristo não encontrará, literalmente, a fé sobre a terra. Sobre Lucas capítulo 18, versículo 8, Lindsay escreve: no original grego, essa pergunta assume uma resposta negativa. O texto original tem um artigo definido antes de fé, que no contexto significa esse tipo de fé. Borland concorda. A fé mencionada é provavelmente o corpo de verdade, ou doutrina revelada, visto que a palavra é precedida pelo artigo definido no original. Aqui não é predito nenhum progresso no clima espiritual mundial. Wiersbe fez o mesmo. Os últimos tempos não serão dias de grande fé. O versículo tem sido usado por amilenistas também, tais como Kuyper e Hancom. Como resposta, podemos observar muitas maneiras de refutar esse argumento. Primeiro, precisamos notar que a dúvida quanto a essa pergunta está tratando mesmo com a existência futura do cristianismo. No contexto, o Senhor está tratando com a questão da oração fervorosa. O artigo definido que Borland pensa que deve se referir ao corpo de verdade ou doutrina revelada parece antes referir-se à fé na oração, evidenciada na persistência da viúva importuna. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em Lucas capítulo 18, versículo 1. Cristo está perguntando se esse tipo de oração continuará após ele partir. Segundo, mesmo que se refira à fé cristã ou ao sistema de verdades cristãs, por que um prospecto negativo é esperado? Assim como a passagem de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Cristo não poderia estar procurando motivar seu povo, encorajando-os a entender que a resposta surge num prospecto otimista? Em outro contexto, não foi otimista a resposta de Pedro a um tipo de interrogação, uma interrogação muito semelhante, em João capítulo 6, versículos 67 e 68. Não poderia ser que a pergunta é formulada não com o propósito de especulação, mas de autoexame. De fato, a pergunta não assume uma resposta negativa de forma alguma. Ela não é uma pergunta retórica. A gramática clássica de grego Funk Bas Drummond observa que quando um particípio interrogativo é usado, como em Lucas capítulo 18, versículo 8, ou é empregado para sugerir uma resposta afirmativa, me, uma resposta negativa, mas nenhum desses particípios ocorre aqui, de forma que a resposta implicada à pergunta é ambígua, pois a palavra grega usada aqui, ara, implica somente ansiedade ou impaciência. Terceiro, o término está aberto ao debate. Aparentemente, Cristo tinha em mente a era da sua vinda iminente em julgamento sobre Israel, não seu segundo advento adiante para terminar a história. Cristo parece falar claramente de uma vindicação em breve. Conferi também em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Uma vinda em breve do seu povo, que a ele clamam dia e noite. Conferi em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas capítulo 18, versículo 8. Ele está urgindo que seus discípulos permaneçam em oração diante dos tempos difíceis que virão sobre eles, assim como ele o fez em Mateus capítulo 24,
que fala da geração do primeiro século. Conferir em Mateus capítulo 24, versículo 34. De fato, o contexto precedente fala da destruição de Jerusalém, em Lucas capítulo 17, versículo 22 a 37. Por último, deveria ser notado que nenhuma visão milenar evangélica supõe que não haverá nenhuma fé sobre a terra no retorno do Senhor. Todavia, ao ler as declarações com respeito a Lucas capítulo 18, versículo 8, a sua suposta expectação de uma resposta negativa, uma pessoa pode ser pressionada a afirmar que o cristianismo estará totalmente morto em seu retorno. Assim, é claro que essa passagem é radicalmente incompreendida quando usada contra o pós-milenismo. Seu padrão é mal interpretado. O ensino do Senhor com respeito à oração fervorosa é transformado numa advertência com respeito à existência da fé cristã no futuro. Sua gramática é mal compreendida. A gramática, que é indicativa de preocupação, se torna um instrumento de dúvida. Seu objetivo é radicalmente alterado. Ao invés de falar de eventos que ocorrerão em breve, fazem-na apontar para o fim da história. Seu resultado final é exagerado. Mesmo que todos os pontos precedentes fossem ignorados, nenhum crítico do pós-milenismo ensina que a fé terá desaparecido completamente da terra no retorno de Cristo. O que deve-se ter em mente é que nem sempre a palavra terra na Escritura esteja se referindo à terra no sentido globo, mas pode muito bem estar se referindo à terra sentido local, como a terra de Israel. E nem sempre, quando a palavra vinda se referindo ao Senhor Jesus é referente à sua segunda vinda, pode muito bem estar se referindo à vinda dele em juízo sobre Jerusalém, ou vinda em teofania, ou vinda em nascimento, quando nasceu da Virgem Maria, ou necessariamente a sua segunda vinda.